Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estão só no ponto morto, finalizando o ano? Desse jeito? É mais ou menos assim mesmo que acontece. Gente, seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que essa semana... Cadê o Andrew tá aí ou não? Não tá aí, não? Eu falei que eu ia falar que eu discuti com o meu coach. Que o Andrew agora eu vou contratar ele para ser meu coach. Aí não pode mais falar mal de coach aqui, gente. Vai ter que parar. Mentira. Não tem como, gente. Mas eu tava... Pode diminuir um pouco. Eu faço força para ficar no lugar certo o microfone. Cadê a pessoa que está... Ah, tá. Gente, o Caleb veio falar aqui que ele falou para os visitantes levantarem a mão, mas ele não tem educação, ele não deu boas-vindas para ninguém. Então, vocês são bem-vindos, vocês que estão visitando a gente. Pelo menos ele lembrou disso. Mas é o seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto que, na verdade, surgiu em vários momentos durante essa semana. Eu estava planejando falar de uma outra coisa, mas tem momentos em que a gente percebe que parece que Deus está enfatizando algo, não só pessoalmente. A princípio eu achei que era uma coisa meio que pessoal, era um negócio que eu estava refletindo a respeito da minha vida e tal. Aquelas coisas de final de ano, né? Fazendo aquela preparação para fazer aquelas resoluções para o ano novo e tudo mais. Mas eu percebi que toda vez que eu tocava nesse assunto, parecia que isso despertava algo em várias pessoas e eu sinto que é algo que o Espírito Santo está trazendo para a gente aqui. E eu quero falar sobre identidade e vocação. A ideia de falar sobre isso é por quê? Porque, gente, provavelmente você nunca teve isso. Mas algumas pessoas, pasmem, elas têm às vezes crise em relação ao que fazer da vida. Sabia disso? Já tinha ouvido falar? Algumas pessoas, às vezes, elas estão fazendo algo, elas estão ali, ó, elas estão vivendo, estão trabalhando, estão estudando, e por algum motivo, na cabeça delas, existe uma crise do o que eu deveria fazer? Eu sei que pode parecer estranho, mas tem pessoas que costumam ter isso. Elas ficam em crise, querendo saber assim, será que o que eu estou fazendo é o que eu deveria fazer? Ou eu estou fazendo algo, mas eu não gosto daquilo que eu estou fazendo? Ou eu faço algo, até gosto, mas tenho medo se eu sou bom o suficiente nisso que eu estou fazendo? Enfim, existem inúmeras crises que surgem quando a gente fala a respeito de vocação. E não tem como separar vocação de identidade. Por quê? Porque o mundo no qual a gente vive junta essas duas coisas. Hoje, se você chega para alguém, você conhece uma pessoa, você vai perguntar coisas sobre essa pessoa, qual que é uma coisa muito comum da gente perguntar? O que você faz? O que você faz? Porque se eu não souber o que você faz, quem é você? Quem que você é? As pessoas elas têm crises profundas por quê? Porque existe uma conexão na mente, na nossa mente, entre o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso ganha-pão, o que a gente faz no nosso dia a dia e quem nós somos. A gente liga essas duas coisas. Você vê que isso é uma crise tão profunda que muita gente se sente mal, se sente assim, usa expressões hiperbólicas para falar sobre o fato de que tem um emprego que não gosta. A pessoa fala assim, eu sinto que eu estou morrendo ali. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Ah, cara, eu tenho que ficar lá o dia inteiro colocando esse negócio aqui.
Eu fico lá, cara, e eu tenho que... Não, você não vai acreditar. Eu tenho que atender um telefone e falar com outras pessoas. Isso está me matando. Eu preciso atender pessoas que entram pela porta da loja na qual eu trabalho e vender coisas para elas. Eu sinto que eu estou definhando. Parece que não tem muita conexão. Mas a questão é, você já sentiu isso? Você já se sentiu deslocado? Você já se sentiu fazendo algo que você não queria fazer? Ou almejando algo que você gostaria de fazer? Ou sonhando com um futuro onde você finalmente vai conseguir ter aquela função no mundo que vai te trazer satisfação? Pelo menos essa é a promessa. Então, crise de identidade e crise vocacional não são coisas que andam muito separadas uma da outra. A gente é constantemente exposto a isso. E isso daí acaba sendo agravado por quê? E aí que entra os nossos amigos coach na equação. Porque a gente vive na era do desenvolvimento pessoal. A gente vive na era dos cortes de podcast onde só tem uma pessoa, mas ele fez um ângulo que parece que ele está falando com alguém. E aí os cortes vão falar sobre coisas assim que são revolucionárias para a sua vida. São coisas assim que, cara, elas vão te destravar, elas vão mudar o seu mindset, elas vão te colocar num outro patamar. Enfim, um monte de coisa que vai acontecer e que vai mudar completamente a sua vida e que você vai ficar plenamente satisfeito. O que a gente sabe que não acontece, nunca. As pessoas pegam esses cortes, aí a gente vê isso na internet, e por mais que você até ria dessas coisas, tem algum que te pega. Tem algum que pisa no seu calo, que te incomoda, que faz você pensar, pô, queria fazer outra coisa. Queria estar numa situação diferente. Tem coisa que a gente ouve que, com certeza, pô, é muito banal, assim, sinceramente, é ridículo. Né? Os caras vão pegar aquele corte lá de, assim, se eu te desse R$1 milhão, você acordaria feliz amanhã? A pessoa, sim, acordaria. Mas se eu te desse R$1 milhão e falasse que você amanhã não iria acordar, você ia querer? Não. Mas então acordar é mais importante do que ter R$1 milhão? Sim. Então por que você acorda de mau humor? Só faltou uma parte desse corte, que é a resposta. Eu não sei, se eu soubesse, eu não acordava de mau humor. Se eu soubesse, eu acordava disposto, feliz, vontade de fazer as coisas, e não com preguiça de fazer o café que eu preciso para acordar, para fazer as outras coisas. Às vezes você acorda, você precisa de um café para te dar força para fazer o café. Mas a questão é que a gente ouve esse tipo de coisa, mas a questão é que tem gente que fala coisa séria, tem gente que fala coisa que tem sentido, mas a gente é bombardeado por conteúdos de desenvolvimento pessoal, conteúdos que vão falar assim, acabe agora com a procrastinação. Conteúdos que vão falar assim, mude a sua vida em 60 dias. Conteúdos que vão falar para você, olha, se você aprender isso, quando eu aprendi, o cara fala, minha vida mudou em pouco tempo. E aí você fica assim, cara, eu quero que minha vida mude em pouco tempo. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu quero descobrir como ter um trabalho, fazer alguma coisa da minha vida que eu me sinto bem, E eu sei, gente, que assim, tem pessoas, talvez alguns aqui, que você olha para a sua vida e você pensa, cara, mas eu faço uma coisa que eu sinto que eu sou vocacionado para fazer.
Aí eu te pergunto, você é satisfeito com isso? Não, eu sei que você não é. Aquela frase é mentirosa, você trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar um dia na sua vida. Não, é mentira, trabalhe com o que você ama e nunca mais ame mais nada. Que não importa o quanto seja o negócio que você sonha em fazer. Uma vez que aquilo ali vira trabalho, aquilo vira trabalho. Aquilo cai na rotina. Aquilo vira algo que não te traz a satisfação que você recebeu a promessa que você teria quando você estivesse fazendo aquilo ali. Isso vale para um monte de coisa da vida. É igual quando o solteiro acha que quando ele casar, aí resolveu os problemas da vida dele. Entendeu? A verdade é que a gente vive igual um monte de... Sabe aquele burrinho que está com a cenoura assim, pendurada na frente dele, mas ela está amarrada nele, e a gente vai andando na frente querendo alcançar a cenoura e nunca alcança? É assim que a gente vive. Porque assim, quando eu me formar, aí sim, aí vai estar tudo certo. Não, quando eu casar, aí... Não, quando eu tiver filhos. Não, quando eu tiver minha casa. Não, quando eu tiver... E assim, você nunca vai alcançar esse negócio. Quer dizer com isso que qualquer coisa relacionada a desenvolvimento pessoal, a crescimento, a vocação, quer dizer que essas coisas são totalmente inúteis? Não. Mas quer dizer que a gente precisa colocar essas coisas dentro de uma perspectiva que as Escrituras trazem para nós. Por quê? Porque se você colocar isso dentro da perspectiva que a Bíblia traz para você, você está colocando isso dentro da perspectiva daquele que criou você, que sabe como você funciona, que sabe do que você precisa e que, sendo assim, você vai conseguir viver de uma forma em que você encontra satisfação real. Mas não tem como você encontrar satisfação se as suas expectativas não estão alinhadas com a realidade. Entende? Se você está buscando algo que não é real, você nunca vai alcançar isso e logo você nunca vai estar satisfeito. Então, quando as pessoas falam hoje sobre vocação, elas vão usar basicamente 3 conceitos que precisam estar alinhados. O primeiro conceito é o conceito de paixão. Você precisa fazer algo que você tem paixão por fazer, que você ama aquilo ali, que você sente que você foi criado para fazer aquilo. E para muitos de nós, isso não é o que a gente está fazendo hoje. Talvez você vai pensar assim, então, no caso, não tenho paixão por assim, fazer trabalho de secretariado. Não tenho paixão por fazer trabalho burocrático. Não tenho paixão por dirigir um Uber. Não tenho paixão por fazer um trabalho monótono que eu tenho que acordar muito cedo e que tem um monte de gente que fica me cobrando. No caso, eu não estou muito apaixonado por isso daí, não. Ou talvez você só pense assim, então, no caso eu não tenho paixão por fazer algo que não dá para eu me sustentar. Mas aí a gente vai para um outro ponto, que é a sua paixão, de acordo com os pensamentos atuais sobre desenvolvimento pessoal e vocação, a sua paixão precisa se encontrar com 2 outros elementos. Um deles é habilidade. Não adianta você ser apaixonado por fazer uma coisa na qual você é ruim. Assim, minha paixão é cantar. Ai, todo mundo assim, né? Nossa. Às vezes a paixão dói no ouvido dos outros. Então, a paixão ela precisa encontrar com a habilidade, ou, no mínimo, com uma inclinação para algo. Uma possibilidade de desenvolver um potencial dentro daquilo ali. Beleza. Mas não adianta você ter paixão e habilidade, mas não ter oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, gente,
por favor, não vamos naquele papo de não, você cria as oportunidades. Não, tem oportunidade que você não cria. Que não existe essa possibilidade, tá? Eu dei um exemplo esses dias conversando sobre esse assunto, eu falei assim, olha, imagina que a gente vai pensar termos vocacionais dentro do tempo no qual a gente vive. Mas imagina se você tem um amigo, espero que você nunca tenha pensado nisso, mas imagina se você tem um amigo, você olha para esse seu amigo e você fala assim, rapaz, mas dava um ótimo assassino. Não é um mercado muito... É bom que não é, acho que não é muito disputado. Mas você já parou para pensar que o fato da gente não pensar isso tem a ver com o momento histórico no qual a gente vive? Que talvez em outro momento histórico ou cultural, o indivíduo ser um baita de um assassino, era um negócio que ia ser bom? Por exemplo, vamos a exemplos bíblicos. Essa era uma parte da vocação de Davi que não ia ser muito aproveitada hoje. Assim, se ele quisesse se manter do lado certo da lei. Ele não ia poder aproveitar muito. Mas, cara, Davi, na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, o cara era bom de matar os outros. O cara era bom, mano. Se uma pessoa tem uma aptidão para isso, ela não vai ter onde usar. Então você precisa que a sua paixão e a sua habilidade encontrem uma oportunidade condizente com aquilo que você quer. E basicamente o que vai se falar sobre vocação é isso. Por quê? Porque se a pessoa falar assim, não, qual que é a minha dificuldade em relação à minha vocação? Eu não... tem tal coisa que eu até faço bem, mas eu não gosto de fazer aquilo. Aquilo ali até me dá um retorno, mas é uma coisa que... Você já viu pessoas com essa crise? A pessoa está assim, cara, eu estou dentro de um nicho aqui de mercado que eu estou trabalhando, mas, cara, eu odeio fazer isso. Tem cliente, tem público e tal, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então ele não tem o quê? Paixão. Mas às vezes a pessoa, sim, tem paixão, mas ela não sabe fazer. Ela não tem condições de fazer aquilo ali. Eu lembro uma vez a gente conversando com o menino lá, orientando ele, e ele falou assim, cara, mas meu chamado é para trabalhar no Ministério da Palavra. Beleza. Aí eu lembro que na época o Ângelo foi e deu um livro para ele, aí ele pegou o livro para ler, ele demorou 3 meses para ler um livro de 200 páginas. Ele falou assim, então, aí, no caso, o Ministério da Palavra, demorando 3 meses para ler um livro, sendo que tinha tempo para fazer isso, não sei se você realmente tem inclinação para isso daí. Então, quando a gente fala sobre vocação, sempre vai cair em um desses pontos. Muitas vezes, o ponto da oportunidade tem a ver com certas atitudes que o indivíduo tem que ter. Ele precisa, de repente, assim, não, você morando em tal lugar, você não vai ter oportunidade dentro dessa área. Não, você tendo tal postura, você não vai ter oportunidade dentro disso. Beleza. A questão é que essa pressão que nós sentimos quando ouvimos tudo isso faz com que a gente caia naquele mesmo ciclo de ficar pensando que a gente precisa resolver a nossa vida, para depois de resolver a nossa vida, depois de realizar os nossos sonhos, depois de fazer aquilo que a gente entende que é a tradução de sucesso para nós e para as pessoas ao nosso redor, a gente começa a pensar que esse é o propósito da nossa vida, que esse é o nosso objetivo. E aí você começa a viver para isso. E se você reparar, o que eu falei aqui se aplica também ao ministério. Tem gente que acha assim, não, eu não preciso de nada disso porque eu tenho chamado para o ministério. Eu falo assim, cara, é a mesma coisa. Ministério é trabalho. Ministério é só uma palavra que a gente utiliza que, na verdade, se a gente fosse traduzir literalmente o que a Bíblia diz, ministério significa serviço. É um trabalho. É um trabalho como qualquer outro.
É um trabalho como qualquer outro que, inclusive, você tem bons e maus profissionais na área. Foi isso que eu falei. Eu falei com o Andrew. Eu falei, cara, você trabalha com coach e tua profissão é queimada pra caramba, mas não é mais do que a minha. Não é mais. Eu tô, é um nível acima. Então, o que a gente precisa entender é que, assim, essa pressão, ela só vai ser resolvida se a gente começar a ter uma perspectiva que é de acordo com a perspectiva das Escrituras. Porque a partir da perspectiva das Escrituras, você não precisa rejeitar o que é falado sobre desenvolvimento pessoal, mas você pode absorver aquilo ali dentro de um contexto correto. Você não precisa ficar oprimido achando que o propósito de Deus é ter sucesso. Porque a verdade é que nas Escrituras, muitas pessoas que são louvadas pela forma como eles viveram, não foram pessoas de sucesso, de acordo com os padrões da sua época. Pelo contrário, teve muita gente que foi bem fracassada. Tem muita gente que, inclusive, jogou fora a possibilidade de ser bem-sucedido. E que foi louvado por isso. Não estou dizendo que ser bem-sucedido é errado. Eu estou dizendo que não é mandatório. Não é uma exigência. Não é um padrão estabelecido por Deus. E a gente tem comprado um evangelho falso, que é fruto da nossa própria carnalidade, que diz para nós que a gente precisa apresentar sucesso diante de Deus. Você tem um evangelho de prosperidade que é pregado, mas você tem coisas muito mais sutis que nós mesmos criamos. Porque a gente fica pensando, cara, por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Mas quem disse que você tem que ganhar mais dinheiro? Mas por que eu não consigo ter mais reconhecimento? Quem disse que você tem que ter mais reconhecimento? E às vezes, na sua cabeça, você acha que isso é algo que Deus está esperando de você. Que Deus está esperando que você seja alguém que apresente sucesso, porque isso daí é uma forma de estabelecer um testemunho cristão. Jesus não foi alguém de sucesso aos olhos do mundo. Simplesmente não foi. Os discípulos abandonaram ele no final da vida dele. Ele morreu e as pessoas que tinham ali para apoiar ele era a mãe dele e o mais novinho de todos os discípulos, um adolescente. Jesus não foi um cara de sucesso. Jesus foi um cara que jogou fora o potencial de sucesso que ele tinha. Porque não foi em uma só ocasião que as pessoas queriam fazer de Jesus rei. As pessoas olhavam para ele e muito do que levou os discípulos a se dispersarem ali no final do ministério de Jesus foi exatamente o fato. Não foi porque eles eram covardes. Pedro não negou Jesus porque Pedro era covarde e tinha medo de morrer. Porque se Pedro fosse covarde e tivesse medo de morrer, ele não tinha puxado uma espada e cortado fora a orelha do cara. Sendo que tinha um monte de soldado ali. Você acha que ele tinha medo? Você acha que ele se acovardou? Pedro não se acovardou, Pedro ficou confuso. Pedro ficou sem entender por que Jesus não faz nada. Por que ele está submetendo a isso? Por que ele está jogando fora o potencial que ele tem de fazer algo que vai transformar essa nação aqui? Ele não conseguia compreender. E essa incompreensão que paralisou ele. E essa mesma incompreensão nos paralisa em relação à nossa vida. Porque a gente fica frustrado com a falta de sucesso. E por isso a gente para de viver aquilo que de fato é o propósito de Deus para nós. A gente tem uma crise constante em relação à vocação, porque a gente sente frustração que muitas vezes é oriunda da comparação.
A gente olha aquilo que acontece na vida de outros. A gente olha aquilo que Deus fez na vida de outros. A gente olha o sucesso que outras pessoas experimentaram. E muitas vezes a gente olha esse sucesso de maneira tão superficial que a gente não consegue perceber que essas pessoas não necessariamente são tão felizes e realizadas quanto a gente criou na nossa mente que elas são. Porque você não conhece elas. Você não sabe pelo que elas estão passando. Mas você acha que elas têm tudo o que você precisa. Isso é por engano. Por engano. A gente sofre de crise porque a gente tem um olhar de comparação. A gente sofre de crise porque a gente fica frustrado porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. E todas essas crises acontecem porque a gente não enxerga vocação de acordo com a Bíblia. Se você está com sua Bíblia aí, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 7. A gente vai ler do versículo 17 ao 24. 1 Coríntios 7, do 17 ao 24. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Bom, vamos destrinchar só algumas coisas aqui. Primeiro, Paulo está falando para pessoas dentro de um contexto histórico específico. E esse contexto histórico é muito diferente do nosso. Muito diferente do nosso por quê? Porque no mundo bíblico, você não tem a possibilidade de ascensão social que nós experimentamos e vemos e somos tão acostumados aqui no mundo ocidental. Você não tem esse negócio, você não tem uma ideia que é assim, você não tinha uma criança na época do Novo Testamento que alguém chegava e perguntava para ela, e aí, o que você vai ser quando crescer? Por quê? Porque a criança ia ser o que o pai era. Porque não tinha essa opção, não tinha esse tipo de sonho, não tinha esse tipo de ascensão socioeconômica. Você ia ser aquilo que você recebeu para ser e pronto, acabou. As exceções são raríssimas. Então, se o seu pai faz isso, você vai fazer isso. Se você nasceu nessa família, você vai viver essa realidade. E isso daqui é o mundo com o qual Paulo está lidando. Então, quando Paulo fala sobre vocação, ele não está falando de algo que envolve a sua paixão, habilidade e oportunidade. Quando Paulo fala sobre vocação, ele está falando a respeito das circunstâncias da sua vida. A sua vocação é o que você está fazendo. E o que você está fazendo não necessariamente é o que você foi criado para fazer. Por quê? Porque você não foi criado para fazer. Você foi criado para ser. Você não foi criado para algo. Você foi criado para alguém. Você foi criado, como ele diz aqui, para pertencer a Deus. Você não foi criado para fazer alguma coisa para Deus. Você não foi criado para prestar um serviço, não.
Paulo está falando para pessoas que, em alguns casos, eram escravos. E que muitas vezes não iam ter oportunidade de sair daquela vida. Então, quando ele fala sobre vocação, que vem da palavra vocare, vocação, que no original aqui é a palavra kalel, que significa chamar, significa uma voz que chama para algo. Essa palavra, ela tem a ver não com Deus chamando você para ir para algum lugar, mas é Deus chamando você para se tornar alguém no lugar onde você está. Então a sua vocação não tem a ver com você tentar buscar uma formação profissional, tentar buscar sucesso numa carreira, não. A sua vocação tem a ver com você se tornar alguém que conhece a Deus. E isso pode não transformar as suas circunstâncias externas. Mas o chamado não veio para transformar as suas circunstâncias externas, ele veio para transformar o seu interior. Chamado, na Bíblia, tem a ver com isso. Não tem a ver com as suas aptidões, não tem a ver com os seus dons, não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com a sua carreira, não tem a ver com você construir algo, não. Tem a ver com algo ser construído dentro de você. Isso aí é chamado na Bíblia. Isso aí é vocação na Bíblia. Porque a Bíblia está falando para pessoas que não têm a possibilidade de fazer algo diferente. Eles não vão poder mudar. Eles não vão poder mudar as suas circunstâncias. Então a Bíblia não pode estar falando a respeito de mudar as suas circunstâncias aqui. Ela está falando de algo que tem que acontecer de dentro para fora. A vocação, de acordo com a Escritura, leva em consideração a soberania divina. E entenda, eu estou falando aqui para você que vive num contexto que é num país, que é no Ocidente, que tem possibilidade de ascensão socioeconômica, que tem possibilidade de crescimento profissional, que tem possibilidade de você desenvolver diferentes dons e habilidades. Eu estou falando para vocês dentro desse contexto, mas você precisa saber que a Bíblia não está falando dentro desse contexto. Então, quando a gente ouve o que está sendo dito pela Bíblia, a gente precisa entender o que esse autor estava querendo dizer para as pessoas ali. E a gente tem que aplicar o que ele estava dizendo para aquelas pessoas na nossa vida. E uma das coisas principais que Paulo está levando em consideração é: Deus é soberano. Então, mesmo vivendo num país onde tem liberdade, mesmo vivendo diante da possibilidade de ascensão socioeconômica, mesmo vivendo diante da possibilidade de desenvolver algo que você de fato tem paixão por fazer, você precisa saber que Deus continua sendo soberano. E que pode ser que, no fim das contas, tem coisas que não dão certo porque Deus não quer que dê certo. E você precisa fazer as pazes com a soberania dele sobre as circunstâncias da sua vida. Você precisa fazer as pazes com o fato de que existem limitações que nós temos, que no fim das contas são a vontade dele. Você precisa fazer as pazes com o fato de que, às vezes, a gente não recebe reconhecimento, ou a gente não tem habilidade, ou a gente simplesmente não consegue encontrar algo que nos gera essa paixão, simplesmente porque essa é a realidade que nós recebemos para viver. Mas isso não é o que importa mais. Isso não é o que pesa mais. Porque sucesso, reconhecimento, habilidade, recompensa financeira não são o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida tem a ver com ouvir essa voz e conhecer aquele que nos chamou. O propósito da nossa vida tem a ver com suportar
os sofrimentos que nos são impostos pelas circunstâncias, entendendo que eles podem ser instrumentos desse mesmo Deus que nos chamou para moldar o nosso coração, para que a gente receba algo que é muito mais precioso do que o sucesso de acordo com esse mundo. Essas são coisas difíceis de abraçar. Essas são realidades difíceis de reconhecer. Mas a gente precisa compreender que abraçar a realidade da soberania de Deus é o primeiro passo para que a gente possa viver de acordo com a realidade e encontrar a verdadeira satisfação. Por quê? Porque você só vai encontrar satisfação quando você entender que você foi criado para ser satisfeito nele e não no que você faz e não em como as pessoas te veem. Você foi criado para ser satisfeito nele. E qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer vocação, qualquer carreira deveria ser construída em cima desse fundamento. Um coração que está satisfeito e repousado sobre quem Deus é, que está com os olhos fixos nele, e que tudo o que faz a partir desse lugar. Porque tudo que você não faz a partir desse lugar se torna um ídolo. E o ídolo consome você e faz com que você experimente cada vez mais insatisfação. É isso que os ídolos vão fazer. Os ídolos sempre vão prometer para você algo que eles não vão te dar. Porque tudo que é prometido pelos ídolos só pode ser entregue a nós dentro de um relacionamento com o Deus que nos criou. Se você compreende vocação biblicamente, se você compreende que as circunstâncias da sua vida estão debaixo do poder soberano de Deus, aí sim você pode utilizar recursos que vão te ajudar não a encontrar satisfação no que você faz, mas vão te ajudar a expressar a identidade que você recebeu nele e a ser fiel com aquilo que ele colocou diante de você. Isso daqui é o segredo. O segredo é, você não foi chamado, como um autor, James Davison Hunter, vai dizer, você não foi chamado para transformar o mundo. Isso aí é mentira. Ninguém aqui foi chamado para transformar o mundo, ninguém aqui foi chamado para salvar as pessoas, ninguém aqui foi chamado para mudar a vida de ninguém, não. Você foi chamado para ser fiel a Deus, dentro das circunstâncias que você recebeu. Então, o que nós praticamos não é transformação do mundo, não é implementar o reino de Deus, como muita gente gosta de dizer, não. O que a gente faz é, a gente pratica algo chamado presença fiel. Esse autor, James Davison Hunter, ele escreveu sobre a possibilidade de transformação do mundo de uma perspectiva cristã, dizendo que o nosso chamado não é transformar, o nosso chamado é sermos fiéis. Por quê? Porque ser fiel pode ou não gerar transformação no ambiente onde você está. Mas a transformação é um subproduto da fidelidade. Ela não é o alvo. Por quê? Porque tem gente que está num contexto cultural, social, político, em que, cara, transformação social é um negócio totalmente proibitivo. É um negócio que, assim, você não pode fazer. Você não pode ficar pensando. Não tem um cara lá, num país dominado pelo Islã, pensando assim, como que eu posso, né, dominar os 7 montes aqui? Não tem ninguém lá pensando isso. E não tem ninguém que fala aqui disso e que está indo para lá também.
O que você tem lá é alguém pensando assim: como eu posso ser fiel dentro das circunstâncias que eu tenho diante de mim? E isso daí você pode praticar em qualquer lugar. Mas fazendo uma aplicação do que talvez a gente veja no contexto de desenvolvimento pessoal, e a gente pode sim aplicar na nossa vida, levando em consideração vocação de uma perspectiva bíblica, você precisa ser fiel a Deus, dentro do contexto onde você está inserido, com as circunstâncias que você recebeu, com as capacidades que você tem. Então, sim, é uma forma de fidelidade, nós, dentro de um contexto ocidental, onde você tem a possibilidade de desenvolver, tanto de maneira social, cultural ou econômica, você utilizar os seus potenciais da melhor maneira possível. Isso é sim uma forma de fidelidade. Mas se você pegar isso e tentar fazer disso o alvo, o objetivo da sua vida, você vai viver uma profunda frustração, principalmente se você tiver sucesso. Porque se você não tiver sucesso, você pode se enganar ainda. Você ainda pode falar assim: não, eu não estou satisfeito porque eu não alcancei o que eu gostaria, porque eu não tive ainda sucesso como eu gostaria de ter, porque eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria de ter. O problema é, uma vez que você receba sucesso, ganhe dinheiro e conquiste tudo que você almejava, você não pode mais colocar desculpa da sua infelicidade na falta dessas coisas. Aí você está ferrado. Porque aí a culpa vai ser só sua. Porque aí você não tem onde mais despejar as suas frustrações a não ser em si mesmo. E é por isso que a gente vê pessoas que têm altíssimos níveis de sucesso vivendo vidas completamente desgraçadas. Porque eles chegaram nesse ponto. Talvez Deus nos poupou disso. Qualquer transformação que possa acontecer a partir de nós, ela sempre vai acontecer a partir de um lugar de comunhão e de percepção da realidade, através de o que foi revelado para nós por Deus na sua palavra. Quando você enxerga o mundo através das Escrituras, você consegue experimentar primeiro transformação pessoal na comunhão com Deus, e depois você pode sim gerar transformação ao seu redor, por meio daquilo que é fruto dessa comunhão. Mas pode ser, gente, que você vai ter comunhão, você vai ser fiel, mas você não vai gerar nada que é possível de ser medido pelos homens. E não tem problema. Não tem problema. Não é isso que está sendo exigido de nós. Na verdade, nada está sendo exigido de nós. Na verdade, tudo está sendo dado a nós. Porque a nossa noção de vocação, ela precisa primariamente estar fundamentada no Evangelho. Então não é que você agora vai colocar como... Eu sei que algumas pessoas gostam de falar isso, e não necessariamente está errado, mas não é que você vai colocar o seguinte: não, a minha ambição é amar a Deus. Porque isso pode facilmente se tornar uma obra que você precisa gerar. O que você precisa é entender que a nossa jornada tem a ver com crescer na compreensão do quanto nós somos amados por Deus. O Evangelho, ele não vem para te dar um caminho para você conquistar uma identidade. O Evangelho vem para te dar aceitação, graça, identidade, propósito e
tudo isso que você recebe por meio do Evangelho não tem a ver com nada que você fez, mas tem a ver com o Filho de Deus, que tinha identidade, que tinha propósito, que tinha vocação, que tinha sucesso, riqueza e soberania sobre todo o universo, mas ele abriu mão disso tudo para que nós pudéssemos receber aquilo que nós nunca iríamos conquistar pelo nosso próprio braço. A nossa vocação tem a ver com deixar Deus nos convencer do seu amor por nós. Essa é a sua vocação. Você quer melhorar habilidades para poder ter um emprego melhor? Faça isso. Mas saiba que você é amado do início ao fim. Você é amado no sucesso e no fracasso. Você é amado no ter muitas habilidades ou ter um subemprego que mal dá para te sustentar. Porque isso daí não define quem você é. Isso não define que valor você tem. Isso não define o que Deus pensa sobre você. Porque o que define o que Deus pensa sobre nós é o amor dele por nós, o qual nós não fizemos nada para merecer. Amém?